Colocar para gravar aqui. Aí seria no contexto de que eu ter aula, a gente tem nossa aula aqui toda quarta à noite, e, e aí aproveitar e, sei lá, fazer na quinta também, ou fazer de manhã, ver um horário que fica bom pra gente ir, porque aí a gente engole vários assuntos e resolve exercício. Eu separei aquela gama de exercícios de lá, porque uma coisa é óbvia. Hoje eu cortando cabelo, a gente discutiu até isso, eu e o Baiano lá, que a gente corta o cabelo, que é, quanto mais você treina, melhor você fica. E ponto final. Quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai ficar, tanto eu quanto você. Beleza. Continuando aqui, vamos lá. Cinemática. Vou passando aqui, viu? Tudo que você achar que tá beleza, tá beleza. Não tiver beleza, você me fala, volta aqui. Eu não sei se é mais fácil para você, mas eu acho que o microfone do Zoom, ele é um microfone que, quando você fala, ele vai cortar, eu vou te ouvir, e quando você calar, ele vai calar e vai ficar mudo, eu não sei. Talvez é mais rápido para você. Eu tentei isso com as meninas lá na química, elas preferem usar o chat, mas aí é com você aí, beleza? Porque é a resposta mais instantânea para mim. Mas pode mandar no chat também, que eu tô de boa. Então vamos lá, conceitos iniciais de cinemática, básico, sistema internacional. Primeira coisa que ia lembrando que essas três unidades de sistema internacional que a gente vai usar mais, que é metro, segundo e quilograma. Metro a gente já sabe que é unidade padrão, tô dando uma revisada aqui. Uma coisa que eu tenho que saber é transformar de metro para quilômetro, que de metro para quilômetro eu faço o quê? Eu multiplico por 1000. Isso é básico. A gente só está dando uma revisadinha rápida. E voltando, eu divido por 1000. Essa é uma forma de convenção que a gente precisa. Ou também pode ser vezes 10 elevado à terceira. Ou também dividido vezes 10 elevado à terceira. Vai dar na mesma. E aí, a gente tem também uma outra convenção que a gente usa demais, a gente tá até usando no terceiro ano, o cobro de vocês direto é de metro para centímetro. Cara, essa é cobrada demais, demais, demais mesmo. Vou diminuir um pouquinho essa espessura aqui. De metro para centímetro, o que que a gente faz? A gente multiplica por 100 e voltando, a gente divide por 100. Esqueceu de fazer isso? Plau, rodou na questão. A gente sempre tem que trabalhar no sistema internacional. Beleza? Ah, o Vitor chegou aí. E aí, Vitor? Bom, né? Você falou que assistiu o Pedro aí, malandro. Então, vambora. A aula já tá rodando aqui. Tô só mostrando as convenções aqui. A gente tem de segundo também, que é a unidade padrão do sistema internacional. Aí acontece muito de aparecer dia. Dia é igual a 24 horas. Num dia, a gente tem 86.400 segundos. Uma outra parte extremamente fundamental é o quê? É o quê? Eu saber que um segundo é igual a 1000 milésimo, tanto que vai ter uma questão que a gente vai ter que usar isso. Tem várias questões que gostam de fazer isso aí. Calma aí, a gente tem isso também, mas eu tô só revisando sistema internacional, viu? Então, no sistema internacional aqui ainda. Lá é convenção dentro de velocidade média, mas a gente tem mesmo. Beleza. Outra também que a gente tem aqui, que é um dado importante, é mês, o popular mês, que a gente vai ver tanto em alguns casos em cinemática, mas é mais comum mais para frente, mas eu já vou aproveitar para falar. Um mês em física, em química, em qualquer exercício é 30 dias. Professor, e o fevereiro? Se o exercício especificar que um mês lá é para você contabilizar 28 ou 29 ou 31, aí ele vai te falar. Se ele falar um mês, ponto final, é 30 dias. Você já tem que saber isso automático. Isso é automático. E a outra convenção que a gente tem é quilograma, que é sistema internacional de quilograma. A gente vê muita coisa em grama para transformar para quilograma. E aí, Vitor, boa noite, tudo beleza aí? Manda um alô aí. Boa noite, professor, tudo tranquilo. De grama para quilo a gente já sabe, eu multiplico por 1000 e voltando eu divido por 1000. Tranquilo. Certinho? Aqui na física é basicamente isso agora de início. Certinho. Então vamos lá.
Aqui eu trouxe algumas unidades, lembrando que esse material, já vou baixar ele aqui agora, antes que eu esqueça. Compartilhar, baixar, PDF para impressão. Vou baixar ele limpo, aí eu mando para vocês. E depois eu baixo ele todo rabiscado aqui no final, que eu rabiscar eles, e ele aí fica bom para vocês aí. Beleza, eu já baixei aqui. Depois eu mando lá para vocês lá. Deixa eu mandar esse trem aqui agora, né? Rapidinho. Cadê? Sistema internacional e velocidade média. Tá aqui, ó. Acabei de mandar aí para vocês aí. É essa a apresentação. Beleza. Aí a gente tem aqui as unidades de sistema internacional, as 7 padrão. A gente só vai usar aquelas 3 de início. Aí as unidades que a gente precisa agora de início, que é qual? Velocidade e aceleração. Velocidade é metro por segundo, sistema internacional, e aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza, a gente vai ter essas aulas com mais calma. Seguindo, primeira coisa aqui que a gente vai dar uma esbarrada aqui e conversar sobre grandezas físicas e grandezas físicas escalares e vetoriais. O que que eu preciso saber? O que que é uma grandeza? Grandeza é propriedade associada ao fenômeno, corpos ou substâncias que podem ser medidas por uso de instrumento ou determinadas por meios de aferição de outras grandezas. Então, temperatura é uma grandeza, massa é uma grandeza, força é uma grandeza, energia é uma grandeza. Beleza. Intensidade da grandeza, o valor da medida dessa grandeza acompanhado da unidade de medida. Intensidade, eu gosto de falar em sala de aula e falo aqui para vocês, é aquela parada lá do fraco, médio e forte. Você tem 3 pesos, um de 1 quilo, um de 100 quilos, um de 1 tonelada. Quem é mais intenso? Qual que é a grandeza que tem maior intensidade? 1 tonelada. Quem tem menor intensidade? De 1 quilo. Então vem disso. Eu tenho 2 pessoas, uma criança e um maromba de academia. Pode ser o Pedro aí que tá malhando aí. É, Quem vai ter uma força de maior intensidade? Quem tá malhando. Quem tem menor? A criança. Beleza, intensidade vem disso. Grandezas escalares vetoriais. É um detalhe extremamente importante. Mais para frente a gente vai ter exercício que vai esbarrar nisso. Grandeza escalar. Grandeza escalar, um número positivo ou negativo acompanhado de uma unidade é suficiente para expressar. Vou dar exemplo de unidades escalares aqui, que a gente tem grandezas escalares. Vou até rabiscar aqui para ficar aqui no material para você. Quilo, graus Celsius, segundo, tempo, né? Segundo, metro, tudo isso é grandeza escalar. Eu falo 1 quilo, ó a diferença, ó, 1 quilo, 1 grau Celsius, 1 segundo e 1 metro. Cada um expressa um tipo de grandeza diferente. Escalar, qual que é a diferença de escalar e vetorial? A escalar, eu só falo ela e tá beleza. A vetorial, além de eu falar o que é, ela tá carregando com ela uma informação se é direção, sentido e intensidade. Então a gente tem essas outras informações aí. Boa, Pedro. Grandeza vetorial precisa ser expressa por uma intensidade, um número sempre positivo, acompanhado de uma unidade, uma direção e um sentido. Beleza, exemplo clássico é a força. Força é um exemplo clássico. Se eu falar que eu estou aplicando uma força, ela tem uma setinha, porque ela é vetorial, de 10 newton, aí a gente tem que falar, é para onde essa força? É para a direita. Então, o sentido é direita e o acontecimento é na horizontal. Lembrando que direção é horizontal, vertical, diagonal. Fechou. Sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. São duas coisas completamente diferentes. Se complementam, sim, mas a gente está falando de coisas diferentes. Beleza? Se eu aumento a intensidade de 10 newton, eu vou para 100 newton, mas eu continuo aplicando para a direita, tem um negócio que muda também, que é o tamanho da seta. Deixa eu apagar essa seta aqui, ó. Eu vou ter uma seta maior. Porque aí o vetor que eu represento, que é a seta, ela é maior. Beleza? Então, tranquilo aí. Tô seguindo o barco aqui, viu? E aí a gente tem uma representação gráfica de uma grandeza vetorial. Exemplo um corpo com velocidade v. Ele não falou o valor, mas é só para a gente ter uma representação. Essa é a única função do vetor
Como assim? Melhora a pergunta aí que eu não entendi. Qual que é a única função do vetor? Falar direção, sentido e intensidade? É isso que você quer dizer? É, o vetorial ele vem disso. Que na física a gente tem essas duas diferenças. Coisas escalares e vetorial. E quando eu falo que é algo vetor, que tem uma setinha em cima, alguns livros, alguns exercícios não traz essa setinha não, por erro de formatação, mas você já tem que ler e entender. E ela traz essas três informações. Aqui pra gente, a gente tem uma bolinha que tá com a velocidade, aí ele trouxe aqui, ó, intensidade, 20 km por hora. Direção horizontal, aqui, ó, tá acontecendo na horizontal, ó, pá, 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 pá. Eu não consigo fazer aqui perfeitamente. Deixa eu ver se eu faço no mouse, que eu acho que fica melhor. Aí, ó, aqui, ó, horizontal, tá acontecendo na horizontal. Qual que é o sentido que a bolinha tá indo? Ela tá indo para direita. Então, isso é uma grandeza vetorial. Direita, horizontal, intensidade 20 km por hora. Beleza? Vetor velocidade. Tem vetor força, vetor aceleração, a gente tem vários. Mas vamos por partes para a gente não ficar sofrendo muito. Um outro exemplo clássico é a força, que a gente já falou aqui, ó. Exemplo 2, um corpo que atua com uma força vetorial para cima, intensidade 200 newton. Se eu for classificar agora bonitinho aqui, ó, intensidade, qual que é a intensidade, o I? 200 newton. Opa, 200 newton. Aqui ainda tá faltando a setinha aqui em cima, ó. Qual que é a direção que tá acontecendo? É na vertical. Vertical. E qual que é o sentido para cima? Beleza? Então a gente tem aí mais um exemplo. E aí, a gente também tem a velocidade vetorial instantânea, porque como a gente vai falar de velocidade, é importante. O que que a gente tem? Intensidade é indicada pela rapidez do corpo naquele instante. Sei lá, nesse ponto aqui ele está 10 metros por segundo. Nesse outro aqui ele está 11. Nesse outro, sei lá, ele está 12. Então, cada ponto vai ser expresso a intensidade. Direção. A direção dela vai tangenciar a trajetória. Como assim tangenciar, professor? Nesse ponto, o vetor está para cá. Neste ponto aqui, ó, a seta do vetor está para cá. Neste ponto aqui, ó, ela está para baixo. Correto, não, mas tá para cá, ó. Neste ponto aqui em cima, ela está para cá, ó. Então, a direção ela vai tangenciando ali até acompanhar. Porque cada ponto é diferente, Pedro. Cada ponto que eu entrar aqui, vou falar assim, na curva, você concorda comigo que a direção, lembrando que é direita, esquerda, para frente e para trás, né? Para um lado, para o outro aí e tal, ela vai ser um pouquinho diferente. Porque conforme eu vou fazendo a curva, vamos falar que eu paro de fazer a curva. Então, nesse momento aqui, ó, a bolinha vai fazer isso. Se eu paro de fazer a curva aqui nesse ponto, ela vai para cá, para essa direção. Se eu continuar a curva, então a direção vai mudando. Entre aspas, é igual o volante do carro. Por isso que eu mudo a direção. Cada momento no ponto da curva, ele vai tangenciando, vai fazendo um vetorzinho novo na curva. Quando é em linha reta, ele só continua em linha reta ali. Então, cada ponto, vamos falar que eu paro de fazer a curva bem aqui, ó. Então, o vetor vem aqui, ó, ele vai estar mais ou menos para cá, ó. Então, ele ia descer a bolinha aqui. Então, por isso que na curva, a gente vai olhando os momentos instantâneos ali. Certinho? Conseguiu compreender aí? E o sentido é o mesmo do movimento, né? Entendeu? Entendeu? Beleza. Continuando, então. Aqui eu tenho um exercício. Vou deixar aí. Vou fazer ele com vocês aqui, na verdade. Vou fazer ele com vocês. E aí o próximo eu deixo uns minutinhos pra vocês quebrar a cabeça aí. Ô, Vitor, você chegou hoje aí. É o mesmo esquema da aula de química de segundo, como é que acontece? O Zoom abre 40 minutos, eu rodo a aula de 40 minutos. Aí a gente para uns 10 minutinhos, depois eu retorno com mais 40 minutos, beleza? Aí ele me aparece aqui quando falta 10 minutos. Eu aviso vocês aí. Por enquanto tá de boa.
Então, continuando aqui. Em resumo, eu não vou ficar lendo isso aqui tudo. Mas ele fala assim, ó, nos itens a seguir, julgue a grandeza relacionada, relacionada é escalar ou vetorial, justificando sua resposta. Beleza, vou responder cada uma delas com vocês aqui, porque a gente já está falando um pouquinho aqui. Força, eu acabei de ver que é o quê? Vetorial. Força é vetorial, vetorial, vetorial. Eu não sei se tem como digitar aqui. Ah, tem sim, ó. Ah, não, tem que selecionar. Vetorial. Vou tentar ser bem sucinto e breve aqui na minha resposta, viu? Vetorial. Porque o quê? Eu não entendi, ô Vitor. Esse porquê foi do Zoom ou porquê que eu expliquei ou porquê de quê? Não entendi. Me fala aí. Eu me perdi aqui, não colhei sua pergunta. Por que que força vetorial, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Por que que força é vetorial? Toda vez que eu aplico uma força, eu vou falar no sentido humano agora. Eu pegar uma caixa na mesa. Eu vou aplicar uma intensidade, porque se eu não aplicar uma intensidade, que é uma força significativa, eu não consigo levantar aquela caixa. E ela tem que ter uma direção e um sentido. Você concorda que quando eu estou levantando uma caixa, a direção é vertical, sentido para cima? Então é uma grandeza vetorial, beleza? Vou dar um outro exemplo. A gente tem uma caixa, ela está no chão, eu quero empurrar essa caixa. Então, quando eu aplico uma força sobre a caixa, ela é vetorial. Ela tem uma intensidade, que é o que eu estou aplicando. Ela tem um sentido, que é no plano horizontal, né, no sentido horizontal. E se eu tô, vamos falar, é para frente. Então, eu tenho três denominações para caracterizar aquele fenômeno que eu vou fazer, aquela grandeza física que eu vou fazer. Então, por isso que força é vetorial. Você nunca vai aplicar a força em alguma coisa que ela não tenha direção e sentido, é impossível. Toda vez que você aplica força, ela tem intensidade, sentido e direção. Toda vez que tiver sentido e direção e intensidade, viu? É porque toda vez que você tiver sentido, você vai ter direção. E logo, se você tem sentido e direção, logo isso vai ter uma intensidade. Então, logo isso é vetorial, beleza? Te respondi, Vitor? Beleza, então. Continuando aqui, ele fala assim, ó. Eu vou respondendo aqui. Respondi você aí, Pedrão, também? Fala aí, velho. Letra A, força é vetorial. Para aplicar uma força, precisamos da direção. Vou colocar assim, ó, em parênteses, horizontal ou vertical, né? E intensidade 10, 20 newton e sentido. Direita, esquerda, cima, baixo e etc. Já dá para entender. No decorrer da aula aqui, já pegou o que é sentido e direção. Assim, espero, né? Não é possível, não é possível. Vocês é um cara bom. Beleza. Eu vou usar a mesma lacuna para responder os outros. A massa de um corpo é uma grandeza escalar. Escalar.
Por que não? Meu português não julga ele, não. Qualquer coisa você tá me ajudando aí. Por que não precisa informar direção e sentido? Beleza? Isso aí. Porque, ó, vamos pensar comigo. Eu vou lá no açougue, peço 1 quilo de carne moída. Beleza, ele já entende. Eu não preciso falar, me dá 1 quilo de carne moída na direita horizontal. Não, isso é loucura. O cara fala, moça, esse cara tá louco pedindo isso aí. Ou energia, me dá 30 joules para a esquerda na horizontal. Isso é louco, isso é loucura. Tem nada a ver. Me dá energia, outro tipo de energia. Ah, hoje tá 30 graus Celsius. Beleza. Não é 30 graus Celsius para cima, vertical. Não, isso é meio estranho. Então, por isso que é escalar. Eu só preciso de uma unidade de medida. É meio estranho isso aí, né? Esse é o mundo. Talvez esse é uns meme nerd que você pode topar na internet aí, viu? Certinho? Então, a energia também é escalar. Eu vou fazer uma respostinha simples aqui também, viu? Não vou prolongar muito não para a gente ganhar tempo. Beleza. Próximo exercício, classifique as grandezas listadas a seguir como vetorial V e escalar E. 1 minuto para vocês fazerem ali. 2 minutos, 2 minutos no máximo. Vocês vai escrever aí no chat, tipo assim, letra A, você vai colocar se é V ou E, se é vetorial ou escalar. Você já põe todas as respostas suas de uma vez aí. Já vai ler a primeira e já classifica. Na hora que os dois mandar as duas respostas, a gente analisa uma por uma. Beleza? Analisa com calma para não vacilar. Ó, o vídeo já mandou a dele ali. Acho que Pedro também, deixa eu olhar aqui. Não falta só o Pedro. Então, bora lá. Ah, você já viu isso no curso? Você falou alguma coisa aí, Pedro? Não, né? Eu tava escutando aqui o som. Não falou, não. Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu já vi esse assunto. Ah, beleza, então, tranquilo. Então, você tá vendo aí que não foge muito? O assunto é o mesmo. O que vai mudar, sinceramente, é mais os exercícios. Mas você dominando a base, vai moendo do mesmo jeito. Eu vou ver se eu baixo uma lista de exercícios sua lá, viu? Para mim usar alguns exercícios aqui no curso com nós também. Então, vamos lá. Analisando aqui, Pedro já mandou aí também depois detalhadinho. Vou pegar a primeira resolução que você mandou aqui, viu? Se você fez certo ou errado, tô nem aí. O objetivo aqui é nós resolver, mano. Primeiro aqui, intervalo de tempo, escalar. Deslocamento vetorial, porque você vai deslocar para um lado e isso precisa de direção e sentido. Vai que você desloca subindo uma escada, vai que você desloca descendo uma rampa, vai que você desloca, entendeu? Beleza. Força também é vetorial, beleza? Aceleração, aqui você errou, viu, brother? A aceleração, ela é. Ah, não, aceleração é escalar mesmo. Deixa eu ver, a aceleração. Não, ela é vetorial. Por quê? Quando eu estou acelerando, você concorda que aquele objeto que está ganhando aceleração, ele tem uma direção e um sentido. Igual quando você está num carro, você acelera. Ele tem uma direção e um sentido, sei lá, direita, indo para horizontal, beleza? E outra, então a galera que isso não se justifica muito, mas ajuda bastante a resolver, que é
Toda vez que eu tiver uma unidade de medida, duas unidades de medida, a gente classifica como vetorial, que é isso aqui, ó. Mas tem alguns casos que não vai ser, viu? Igual metro por segundo, duas unidades de medida. Quando é escalar, geralmente tem uma. Mas, geralmente, mas igual força. Força é Newton em homenagem a Newton, beleza? Mas traduzindo ela é quilograma força, viu? É duas unidades de medida. Quilograma força. Beleza, então a aceleração é vetorial. Seguindo aqui, a gente tem a massa, que é escalar, que eu falei lá do açougue. A gente tem a velocidade, que é vetorial, e a energia, que é escalar. Beleza? Tranquilo? De boa aí. Alguma dúvida, manda aí. Outro exercício. Nesse aqui, eu quero que vocês falem para mim assim. Eu pulei a aceleração. Ah, entendi. Nesse aqui fala assim, ó. Uma força está sendo aplicada a um corpo. Em cada caso, indica a representação vetorial. Em cada caso, indique se a representação vetorial está correta, errada ou incompleta. No caso de errada, aponte onde está o erro. Vocês vão escrever para mim assim, ó, letra A, se está certa, errada ou incorreta, somente, não precisa justificar. Faz cada um aí para mim aí que eu vou depois resolver cada um aí. Faz aí agora para mim, por favor, e eu vou depois explicando cada um, letra A, letra B, C, D, e cada uma tem um detalhe aí, viu? Como assim? Não entendi. Esse exercício, você vai olhar aqui, ó, não tem uma opção correta, não tem tipo assim, ah, a letra B que é correta, não. É para você escrever assim, ó, em cada caso, indique a sua representação vetorial, se a representação vetorial está correta, ou se está errada, ou se está incompleta. O que que é incompleto, professor? Tá faltando uma informação. Então você vai falar, ó, vou fazer o primeiro aqui só para vocês entenderem. Letra a letra A ela tá incompleta, ela tá faltando uma setinha aqui em cima da força aqui, ó, e ela tá faltando a seta, sei lá, para direita, né? Porque ela tá do lado direito, então falta uma setinha para direita. Então essa primeira letra A, ela tá incompleta. Ela tá na verdade errada e incompleta. Errada e incompleta. Errada porque faltou a setinha em cima da força, incompleta que faltou também indicar para onde está sendo aplicada essa força. Então ela ficou, na verdade, foi errada, né? Beleza? Faz aí, cada um. Ó, a gente tem 10 minutinhos, apareceu aqui agora aqui, a gente faz um intervalo em 10 minutos e volta. Responde aí. A letra A eu já fiz. Se o Pedro, ó, vocês dois não podem errar a letra B não, viu? Eu já expliquei isso em sala. Pedro falou que é incompleta, beleza. Letra B incompleta. Letra C correta. Letra D incompleta. Letra E errada. Beleza, então vamos lá. Vou justificando todas elas aqui agora. Vou justificar todas elas aqui. Letra B, ela tá errada. A palavra certa é errada. Errada porque não existe força de sinal negativo. Ponto final, já aprende isso. Só de você aprender já mata um bocado de coisa. Ela, porque não existe força menos 5 newton. Ah, professor, mas se eu estiver puxando em vez de empurrando? Cara, é positivo do mesmo jeito. O enunciado lá atrás deixou escrito pra gente um dado importante, tá bem aqui, ó. Grandeza vetorial se expressa por unidade de medida, perdão, precisa ser expresso por uma intensidade de número sempre positivo acompanhado de uma unidade. Então, ó, sempre positivo. Então, por isso que a B está errada.
E ela tá incompleta porque faltou uma setinha em cima aqui, ó. Faltou uma setinha. Justificando que aquela força é vetorial. Certinho? A letra C tá correta, tá certinho, ó. Tem a setinha em cima, tá feia aqui, mas tem a setinha, viu? É 5 newtons no valor positivo e tem a direção em sentido aqui, ó. A seta aqui, ó, sentido e direção. A letra E, ela tá incompleta. O que que tá faltando aqui na letra D, perdão? Tá faltando a intensidade para concluir se é 5, se é 10, se é 20. A gente tá trabalhando com 5 aqui. Mas ela tem a setinha em cima. Perfeito. Ela tem a setinha em cima aí, ó. E a letra E, ela tá o quê? Ela tá incompleta, que faltou uma setinha aqui em cima, aqui, ó. A força é 5 newtons para a esquerda, mas faltou a setinha para indicar que é vetorial. Ele quer saber se é vetorial. Beleza? A gente tem 6 minutinhos aqui. Dentro desses 6 minutinhos, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar esmagar aqui as explicações, deixar os exercícios para vocês fazer uns dois aí. E aí a gente volta resolvendo exercícios no próximo bloco. Perguntas, tranquilo? Primeira coisa que a gente vai ver aqui agora, falando em velocidade média, é o que é um corpo pontual e um corpo extenso. A gente já resolveu aqui um pedacinho. Direção não muda o sinal? Não, não muda. A direção não muda o sinal. Você quer dizer, se ele está puxando para a esquerda, vai ficar negativo? Não, nada a ver. É 5 newtons do mesmo jeito. O professor explica a B. A B, então vamos lá. A B, o que que eu tenho aqui, ó? Vou apagar ela aqui. Eu vou no ritmo de vocês, viu? Eu falei que eu ia acelerar aqui, mas caso vocês não tiver muito beleza, a gente volta aqui, sem problema. A letra B, o por que que ela tá errada? Não existe força de sinal negativo. E a outro dado para complementar é esse aqui, Vitor, que eu falei, ó, que tá bem aqui, ó, grandeza vetorial. Precisa ser expressa por uma intensidade, entre parênteses, número sempre positivo. E por que que a B tá errada? Porque ele já começa expressando a força de sinal negativo. Menos 5 newton. Não tem como você aplicar menos 5 newton em alguma coisa, não. Se você está empurrando, é positivo. Se você está puxando, é positivo. A grandeza vetorial vai ser nesse contexto, sempre positivo. E força, já para matar logo aqui, a gente vai expressar positivo. É porque tem alguns casos que a gente usa o sinal negativo para expressar se está ganhando energia térmica ou perdendo. Depois vocês vão ver isso mais à frente, se a gente continuar aqui. São assuntos para tratar depois. Mas a força não tem de sinal negativo, nem força e nem tempo. E outro dado que está faltando nela aqui é a setinha em cima da força aqui, ó, que é a setinha indicando o vetor. Aqui não tem na B. Então, ela está errada e incompleta. Ela está errada e incompleta. Certinho? Entendeu, e Pedro? Te respondi, Vitor. Falando aí. Beleza. E aí, Vitor? Então, fechou. Agora, a primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre, antes de velocidade média, não, vamos começar a velocidade média agora, né? É o que que é um corpo pontual, um corpo extenso. Não vou enrolar muito aqui, viu? Aqui já tem a descrição. Corpo pontual é aquele que podemos considerar como um ponto localizado no espaço sem levar em conta as suas dimensões. O que que é dimensão, professor? É tamanho, tamanho, sem considerar o tamanho. Tipo a largura, o comprimento, a altura, não precisa. Ah, eu estou analisando um ponto material. Corpo pontual é chamado de ponto material também, viu? Ponto material. Alguns livros trabalham assim. Ponto material. Alguns chamam de corpo pontual ou ponto material. Corpo extenso é aquele cujas dimensões são relevantes e devem ser consideradas no espaço. Exemplo, trem é um exemplo mais clássico em cinemática. É porque o trem ele é imenso, tem trem de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, tem trem enorme, velho. E aí, trem de 100 metros, 200 metros. Então, o que acontece?
eu tenho que considerar o tamanho do trem. Ele está em movimento, mas ele é um corpo extenso, corpo grande. Corpo pontual é que é algo pequenininho, não precisa. O tamanho dele não me importa. Ah, se for uma caminhonete, não importa, ele só quer saber a velocidade. O exercício vai te entregar esses dados, beleza? Perguntas? Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí, peraí. Então, bora lá, continuando. Aqui tem a Larissa cuidando do neném ali. Ah, Maria. Beleza, certinho, Vitor? Outra coisa referencial. A gente precisa de um referencial. Como assim referencial, professor? Vamos imaginar que eu tenho um corpo e aí ele está em movimento, eu tenho que saber quem que é o referencial. Referencial é quem olha, quem é a minha análise, meu ponto. Quem olha. Vou colocar assim, ó. Uma coisa é eu estar dentro de um carro em movimento analisando alguém correndo. Outra coisa é eu estar fora do carro parado analisando alguém correndo. Eu mudei de referência. Eu estava dentro de um carro em movimento, agora eu estou sentado parado. O nome disso é referencial. Beleza? O nome disso é referencial. Aqui tem mais dados aqui explicando, mas eu não vou ficar lendo, não. Esse é básico aqui, só para você entender. Tranquilo? Mas pode perguntar, viu? Beleza. Ó, nosso tempo aqui já tá abaixo de 1 minuto aqui, e aí vai encerrar igual aconteceu ontem, viu, Pedro? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai parar aqui agora, e aí eu vou voltar no próximo bloco explicando tudo que falta para a gente concluir a explicação, e a gente já parte para os exercícios. Certinho? Então a gente vai fazer uma pausinha agora, 10 minutinhos. A gente pausa aqui, aí a gente retorna e desce o pau na máquina, explicação e exercício para vocês fazerem em casa aí, para a próxima aula. Então, beleza. Até daqui a pouquinho, então.